A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, que Deus em Cristo possa estar abençoando essa manhã na vida de cada um de vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, versículo 13 e 14, que diz assim: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, a gente se vê falar muito a respeito de sabedoria. A sabedoria é algo tangível e palpável e visível na vida daquelas pessoas que a buscam. É lógico e é oportuno salientar nessa manhã que há uma diferença entre sabedoria e entre inteligência. A inteligência é algo maravilhoso, né? A capacidade que nós temos de acumular conhecimento, e a sabedoria é a forma de nós administrarmos a inteligência de maneira que venha causar um bem para nós e para as pessoas que nos acercam, que estão perto de nós. Nós vemos aqui a história desse jovem, Lucas, aqui a história desse jovem é algo que é o oposto da sabedoria, né? Porque aquele moço, ele estava na casa do seu pai, ele tinha a sombra do pai, ele tinha proteção, ele tinha tudo que o pai ali poderia oferecer no que diz respeito ao conforto, mas ele, movido pelo sentimento humano, ele decide conversar com seu pai e pedir parte da herança que cabia a ele. Então, como era um direito dele, o pai prontamente o atendeu. E ele pega aquele direito e vai para uma terra distante. E ali ele começou a gastar dissolutamente, sem programação, sem se preocupar. Ele não teve uma administração e por isso ele perdeu tudo. Não bastasse ele perder tudo, veio uma fome sobre aquela terra. E ele gastou tudo dissolutamente, ele viveu sem pensar no amanhã. É lógico que a gente não podemos acrescentar um dia do nosso amanhã, nós não sabemos de nada do que pode acontecer amanhã, mas nem por isso nós não vamos viver de qualquer jeito, sem uma administração, sem um controle daquilo que nós vamos fazer ou daquilo que precisamos ser feito para termos um futuro, tanto pessoal, quanto familiar, quanto profissional. Então, aqui nessa palavra nós aprendemos acerca de que nós necessitamos administrar nossa vida. Principalmente nós que somos servos do Senhor, nós temos que administrar a nossa vida de uma forma a não envergonhar as pessoas e também que a gente não se envergonhe diante das pessoas. É algo assim que nós precisamos ter essa administração, né? A palavra do Senhor Deus diz que o homem que ele não tem o autocontrole, que ele não tem uma administração da sua vida, ele pode conquistar uma cidade murada, mas se ele não tiver esse controle, o autocontrole, se ele não tiver o domínio próprio, ele não tem um sucesso. Ele não tem sucesso. Então, o autocontrole é algo fortemente necessário para as nossas vidas. Então, o autocontrole é algo que nós devemos buscar com toda a nossa força. Esse garoto aqui do exemplo, ele não teve o autocontrole espiritual, ele não teve o autocontrole mental, a mente dele foi fraca. Então ele foi atrás de emprego, e o único emprego que ele achou foi de cuidar de porcos. E ele estava verdadeiramente passando fome. Aqui mostra
que um homem sem administração, ele está fadado a padecer necessidade. O homem que não pensa, ele está fadado a padecer necessidade. Foi isso que aconteceu. Ele cuidando dos porcos e ele desejava comer a lavagem, né? As bolotas que era chegada aos porcos, mas a palavra vai dizer que eles, mesmo assim, não davam para ele. Então, ele estava verdadeiramente, literalmente padecendo necessidade. Mas na sua mente, ele criou um plano vitorioso. Então, o homem que pensa, ele cria planos vitoriosos. Deus quer abrir a sua mente, você que está me ouvindo nessa manhã, para que você tenha planos vitoriosos, né? Qual foi o plano vitorioso dele? Irei ter com meu pai. E lá ele começou a formar. Então, na sua mente, você começa a formar e pensar em vitória e trazer coisas vitoriosas para a sua vida, e isso vai tornar-se realidade. Por quê? Aquele garoto, ele não esperava uma festa, ele não esperava receber um anel, ele não esperava receber um cajado. Por quê? Porque os nossos pensamentos são inferiores aos pensamentos de Deus. Então, Deus tem muito além daquilo que a gente espera. Então, ele pensava em ser tratado como seus funcionários, os funcionários do seu pai. Ele diz, olha, o meu pai trata os funcionários dele melhor do que eu estou agora. E ele agora, então, ele faz aquele plano, ele voltei com o meu pai. Ele toma uma decisão. Então, nós temos que fazer planos, primeiro planos, depois decisões. Então, a tomada de decisão daquele jovem fez com que ele se tornasse um jovem vitorioso. Por quê? Irei ter com meu pai, porque eu já não sou digno de ser chamado de filho, mas certamente ele me tratará como um dos seus empregados, seus jornaleiros. Então essa era a ideia, o que ele esperava. Sabe o que Deus fez? Quando o pai avista, abraça, manda matar uma reis, tira um anel e dá um anel para ele, que é o símbolo da vitória, era um selo de vitória, de autoridade, e também ali calça os seus pés com uma sandália, né? Então, revestindo aquele jovem de autoridade, faz uma festa e alegra-se. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus está com os braços abertos. Pense vitoriosamente. Corra para os pés do Senhor, que Ele tem bênção para a sua vida. Que Deus abençoe e prospere poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.